Seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Olha, tempos atrás eu assisti uma entrevista da Bruna Surfistinha, Raquel Pacheco, falando que a forma dela sentir desejo é diferente. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre depravação, perversão, perda do desejo sexual, por que as pessoas que se envolvem nessa hipersexualização, logo elas perdem o desejo sexual e qual a influência disso nos padrões mentais das pessoas, no comportamento, na vida e com o tempo, como que fica a condição dessas pessoas e como sair dessas condições. Porque entrar as pessoas entram, mas como que sai disso depois? A gente vai estar falando disso nesse vídeo, então já curte agora, já se inscreva, ative o sininho, faça essas ações para você nos ajudar e para você se ajudar também, porque o nosso canal fala de masculinidade, já é um tema que é muito difícil, não é aceito na maioria das plataformas e também com direcionamento cristão. Então aí fica mais difícil ainda. Nós contamos com a ajuda de vocês para impulsionar a mensagem, para fazer o algoritmo aí forçar, o algoritmo a entender que essa mensagem é importante e começar a entregar mais. Então, bora lá, ajuda a gente aí, que a gente precisa muito de vocês nessa batalha. Olha, a Bruna Surfistinha, ela deu essa entrevista e eu achei muito importante, através da fala dela, pensar em algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, a depravação, a perversão faz perder o desejo sexual. Para quem não sabe, a Bruna Surfistinha era uma moça de classe média, eu creio que até de classe média alta, não me lembro bem agora, mas uma moça que tinha uma vida boa, era uma vida estabilizada. Ela, olha bem a situação, ela tinha sido adotada, uma criança que os pais adotaram e ela, depois que ela já tinha saído da prostituição, ela vai dizer que ela entrou porque ela foi bulinada, violentada pelo pai de criação dela, mas que ela nem sabia o que estava acontecendo lá atrás, que depois que ela foi descobrir o que era, a gente não vai nem dizer que não aconteceu e nem que aconteceu, mas ela nunca denunciou, ela nunca falou, então, E depois lá na frente vai falar que a culpa de toda ela ter entrado na prostituição, de tudo que aconteceu, foi isso daí, porque ela não sabia o que era, e ela ficou nesse universo um tempo, um período de 3 a 4 anos, mas foi uma pessoa que foi tão intenso isso daí, que ela ficou tão conhecida, que ela virou filme, ela virou série de televisão, ela produziu livros por causa disso, então ela acabou entrando na indústria do cinema lá para poder mostrar a vida dela, para falar da vida dela, do tanto que ela chamou a atenção pelas coisas que ela fez. Durante esse período, ela fala que chegava a ficar 3 dias direto sem dormir, fazendo essas coisas, que ficou com homem, que ficou com mulher, que ficou com casais, que ela usava substâncias proibidas, era conhecida como cheiradora, e aí ela saía com essas pessoas que gostavam de cheirar, e ela ia junto, e disse assim que ela não sabe com quantos parceiros ela ficou, mas que em 3 anos, os 3 primeiros anos que foram mais intensos, depois, no último ano, ela foi já diminuindo, porque ela conheceu um cara. E aí ela diz assim que nesses primeiros 3 anos, ela acha que foram mais de 3.000 vezes, que ela ficou. Mas que não sabe quantos homens, porque foram 3.000 vezes. Mas tinha os homens que repetiam, então ela não sabia exatamente a quantidade de homens que ela tinha ficado. Mas mais de 2.500 eu acho que foram, mais ou menos. E aí ela ficou com um desses homens mais de 15 vezes e acabou até se casando com esse homem, viveu casada com ele 10 anos e durante esse período que ela estava casada com ele, era o período que ela estava fazendo filme, que ela estava contando a história dela, escrevendo livros, também dando consultoria para mulheres que estavam com problemas nos seus relacionamentos, que o relacionamento estava quase acabando sexualmente, então ela ia lá, dava uma orientação
para poder ajudar aquelas mulheres e tudo isso. Aí o casamento dela acabou, ela casou de novo, né? Acho que foi em 2021, aí ela separou outra vez, ela ficou 2 anos casada, e nesse período que ela ficou 2 anos casada outra vez, ela teve 2 gêmeas e teve um aborto espontâneo, e também o marido dela terminou com ela. Ela disse que foi ele que terminou, que ele que quis ir embora por causa que ela se dedicava às filhas, e aí virou aquele conflito por causa dela ter ganhado o neném. E ela disse que ele foi embora por causa disso, que ele não a soube compreender. E ela fala no podcast que depois que ela saiu dessa vida que ela viveu ali intensamente, ela mudou a forma dela de se relacionar, que ela não se relacionava mais por prazer, pelo desejo, né? Por prazer, pelo desejo. Ela disse que não conseguia fazer pelo desejo, quer dizer, não tem desejo. O desejo sexual morre, acaba, porque a perversão e a depravação destroem os padrões mentais de conduta moral, quebra uma linha, né, tênue, invisível que existe, e você perde, não é, os limites. E aí perde a sensação do corpo, perde. Ela depende, ela falou que na relação sexual agora, ela depende muito de preliminar, ela depende do toque, não é só a questão do desejo, porque ela, pelo desejo, ela não faz, porque provavelmente não tem. Ela diz que no sexo, para ela, tem de ter essa questão dessa manipulação, desse toque, de fazer alguma preliminar de muita coisa, porque para ela o que vai valer são essas coisas. Em si, a relação não vale. Você chega num nível que você perde a sensibilidade do corpo, porque, eu vou repetir, quebra os padrões mentais, morais. Não, você perde todos os limites, não tem mais limite. Você perdeu o limite. Então, na relação sexual, o desejo, tudo depende de limite. O sexo é uma ação muito importante e muito perigosa. Eu já tenho vários vídeos falando sobre isso. A gente tem de ter esse cuidado e essa atenção com o sexo, porque aí a pessoa fica insensível nessa área. E outra coisa, vai para a direção também, muitos vão para a direção da perversidade, para sentir algum prazer. Eu não sei que nível que ela fala, quando ela fala assim, eu não faço sexo só, não consigo, né, que ela falou, não consigo fazer sexo só por fazer, só pelo desejo. Tem de ter outras coisas mais para eu conseguir fazer, porque as outras coisas, eu preciso dessas outras coisas. Sem essas outras coisas, eu não consigo. Então, olha para essa direção, essa condição dessas pessoas todas hoje, nesse carrossel, nessa loucura, e essas mulheres todas fazendo terapia. E é interessante que a Bruna Surfistinha fala que quando ela parou, né, de fazer todos esses programas que ela fazia, ela foi fazer terapia e a terapeuta foi ajudá-la a se encaixar como que ela iria, né, se relacionar. Então, presta bem atenção que todas essas mulheres estão nas mãos dos médicos, estão com problemas emocionais graves, dificilmente elas vão conseguir conviver com alguém, e aí nessa condição muitas delas acabam também tendo filho, e aí o filho não tem opção. O filho muitas vezes tem de ficar na mão dessa pessoa, e como que essa criança vai crescer com essa outra pessoa? Ela diz assim que ela é uma pessoa que depois de tudo que ela passou, ela ficou assim com muita experiência. Esse daí deu muita bagagem para ela, ela ficou muito aberta. Então, em relação a essa prática, não é assim, interna do casal, ela tem muita experiência e ela dá muitos conselhos. Muitas mulheres vêm falar com ela. Essa questão da devassidão, da perversão, entra na questão da porneia, que é o endemoniamento.
não é? A porneia, relação sexual ilícita, vai mesmo tratar da quebra de limites espirituais, endemoniamento, nessa condição de incredulidade. Isso se torna abominável diante de Deus, por isso a cláusula exceptiva do divórcio. Aí essa mulher vem falar que dá consultorias para mulheres, pensa a condição. Outra coisa também, né? Tem a parte de que ela ficou casada 10 anos e que o homem largou a família dele, né, o casamento dele, para ficar com ela. Aí nós vemos a condição dos cavaleiros brancos, não é? Homens ali que, olha, tem 3 tipos de cavaleiros brancos. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Os que foram gerados por serem criados com mulheres, os que são gerados em igrejas cristãs, sim, igrejas evangélicas ou católicas, e homens com histórico de abandono, trauma ou situações mal resolvidas na vida com problemas psicológicos. Então esses caras aí entram nessas condições. Olha o tipo de mulher que o homem vai, sabe, trazer para sua vida e querer construir uma vida. Como nessa condição, quando a gente olha para a depravação e a perversão, e no mundo espiritual é endemoniamento. Olha, a pessoa entra, mas para sair, deixa eu te falar, só um milagre de Deus. Só se a pessoa voltar para Deus, se entregar, se prostrar diante do Senhor. Porque uma mulher como a Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, ela não fala de amor. Ela nunca conseguiu amar nenhum homem, nunca conseguiu se apaixonar por nenhum homem. Não fala de amor, ela vai falar de relacionamento, de desejo, de estar junto, vai falar de sexo. Mas de amor ela não pode falar, porque é uma coisa que já morreu dentro dela. Por causa de tudo que ela viveu, perdeu a sensibilidade. E amor precisa de sensibilidade e pureza e do bem. Senão, onde não existe o bem, o amor não sobrevive. Uma pessoa em estado de endemoniamento não consegue amar. Deixa aí seu comentário, não sai daqui sem deixar seu comentário. Também não sai daqui sem conhecer o material que a gente tem preparado, um material fantástico. A gente tem o livro Criados para Governar, o Método de Cristo, semelhante a ele, e Mentalidade de Leão. Mentalidade de Leão é o último livro que a gente lançou agora, um livro extraordinário, que é a mentalidade que o homem precisa ter para ser vencedor. A gente tem no Seja Membro um material poderoso falando sobre masculinidade, porque as igrejas evangélicas e as igrejas cristãs formam cristãos. As igrejas católicas formam cristãos, mas elas não formam homens. Elas não informam o que é ser homem, o que é ser masculino, a importância da masculinidade, a ordem de Deus. Então a igreja evangélica nesse ponto errou, porque o reino de Deus se fundamenta em cima da masculinidade, do ser masculino, que é a imagem, que o ser masculino é a imagem e semelhança direta de Deus. A mulher é a imagem e semelhança indireta de Deus. E isso tem uma distância gigantesca. E nós precisamos conhecer esse material. Esse material é para o Ministério de Homens da sua igreja, para o desenvolvimento pessoal de homens. Está no Seja Membro. É para homem cristão, não cristão. Todos os homens podem ser abençoados com esse material. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e te abençoe. Deus te abençoe.